Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo que a gente faz com muito amor, com muito carinho para você, para que você conheça a nossa comunidade negra, para que você conheça homens e mulheres negros de Santa Maria que fazem essa cidade ser a Santa Maria de todas e todos nós. Afinal de contas, onde estamos, o que fazemos, onde trabalhamos, como pensamos, olhamos, percebemos e estamos dentro dessa cidade. E hoje aqui eu tenho uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo, que é referência do movimento negro em Santa Maria, que é o seu Jorge Marinho. Jorge, muito obrigada por ter aceito, por estar aqui conosco hoje. Te agradeço o convite, que a gente participar, né, expressar um pouco da opinião da gente, as pessoas compreenderem que a comunidade negra em Santa Maria é ativa, né? E que está sempre tentando conquistar mais espaços. Exatamente. Às vezes, assim, logo na essência do Viva Ubuntu, né? Tá, nós vamos fazer um programa que eu disse, olha, uma das questões mais importantes na sociedade é dar visibilidade à nossa comunidade negra. Por quê? Porque nós estamos em todos os lugares, mas de forma, é como se fôssemos ignorados nos lugares onde estamos. Então, trazer essas pessoas para que possam conversar, falar, da sua própria realidade, muitas vezes, que não é só a realidade da Deborah, é a realidade das outras mulheres negras, tanto quanto a Deborah. Então, para nós é muito importante. Para mim, quando em 2006, se eu não me lembro, posso estar falhando, mas foi 2006, nós fizemos em Santa Rosa uma semana afro-brasileira, e para mim, aonde eu ia buscar palestrante, porque eu tinha que buscar um palestrante, ou eu ia a Porto Alegre ou eu via Santa Maria. Santa Maria, na minha cabeça, era a referência de movimento negro. E na época, eu liguei para cá, falei com o pessoal da prefeitura, tinha uma coordenadoria, que era do negro, e me passaram o contato do Museu 13 de Maio. E aí, eu conheci então o João Heitor, que foi a Santa Rosa dar uma palestra nesse evento nosso. Depois, por desígnio do destino, vim eu morar em Santa Maria. Eu disse, tá, mas eu vou ter que procurar esse povo, onde é que eles estão, né? Porque eu vou ter que chegar junto do meu pessoal. Então, é muito importante para mim, e o senhor me traz essa referência de como esse movimento negro se estruturou e se estabeleceu aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber, a sua família daqui, não é? Sempre teve em Santa Maria, veio, chegou que nem eu, ou nasceu e criou-se aqui? Bom, assim, uma pergunta interessante. A minha família é uma família que tem uma parte em Porto Alegre, né? Que meu pai é natural de Butiá, é uma região de Minas, tinha muito escravo lá, e a minha avó cozinhava nessas minas, e conheceu meu avô, que era catarino, açoriano, que veio para trabalhar nas minas. E aqui pro lado da minha mãe, aqui de São Pedro do Sul, em que o meu avô negro casou com uma índia Guarani. Então que surgiu essa mistura. Eu sou natural de Porto Alegre, vim para Santa Maria com 3 anos de idade, me criei no bairro do Rosário ali, então tenho todo um afeto pelaquela região e pelo Clube 13 de Maio, Escola Cícero Barreto, a Igreja do Rosário. Eles ali eram meus locais de convívio, vamos dizer, na infância, né? E além disso, eu tive um tempo que morei em Porto Alegre, mas Santa Maria é a minha cidade, né? Eu adoro Santa Maria, eu militei muito, fiz muita coisa por essa cidade, né? Nos movimentos em que eu participei do movimento comunitário. Tive um tempo que trabalhei na prefeitura, fui diretor da assistência social no governo Valdeci, trabalhei no gabinete do prefeito,
trabalhei na Câmara de Vereadores. Então, muitas coisas a gente faz em que acaba que a gente não aparece, mas a gente acaba fazendo. Tá ali, tá no Tá ali, meio. E a gente sempre priorizou a comunidade negra, né? Então, na realidade, assim, essa questão da negritude, como eu te disse aqui no princípio que antes da gente estar gravando, a gente já nasce lutando, né? Já nasce lutando e vai lutando até o fim da vida. O senhor sabe que esses tempos a minha filha diz, qual é o propósito de vida? Eu disse, olha, muitas pessoas até podem pensar assim e tal, escolher um propósito. Nós que nascemos negros, nosso propósito já está ali, é sobreviver, é viver, é melhorar a vida para os outros que vêm atrás da gente. Eu penso assim, Débora, que a questão da luta negra, né, que a gente vai entrar nesse assunto, ela tem que evoluir, né? Foi um tempo que eu me considero já um senhor já de idade. Então que andava eu, Jamaica, Oliveira Silveira, Cirlei, nós andávamos por todo quanto é lugar brigando pelas políticas afirmativas, brigando por cotas. A gente começou a brigar por cotas. Hoje virou políticas afirmativas, que reservou 50% das vagas dentro das universidades, nos concursos públicos. Isso evoluiu, quer dizer, para mim essa luta já está superada. Exato. Eu não discuto mais cotas. Se alguém me fala, tu é contra ou a favor, eu não discuto porque isso é uma pauta vencida, a questão das cotas. Eu discuto a questão da criminalização do preconceito, do racismo, da onde que tiraram esse negócio de injúria racial, né? Se o crime ele está no Código Penal, né? Então são coisas que eu acho que a comunidade negra ela tem que começar a se ligar para evoluir nesse sentido das questões mais relacionadas com o nosso dia a dia. Não, realmente, esses dias me perguntaram, o que tu acha do racismo? Eu disse assim, na verdade eu não acho, porque é crime. É crime. Isso. Teoricamente, filosoficamente e realmente é um crime, ponto. Cumpra-se o devido processo. Na realidade, ele, conversando contigo, Neto, não, como é que diz assim, a gente está ensinando o Papa a rezar, vamos dizer. Mas eu, no meu ponto de vista, o crime de racismo, ele é cível, né? Ele não é criminal, ele é penal e cível. Ele tinha que ser penal e criminal, tipo a Lei Maria da Penha. O cara teve atitude racista, vai preso. Nós temos assim, Isso é uma coisa que nós temos que evoluir. Isso sim. Eu acho que assim, nós passamos agora, o Supremo Tribunal Federal deu a indicação de que a injúria racial faz parte do racismo, né? Então aquela ideia que se tinha de que a injúria racial é um crime menor do que o racismo e que, portanto, não vai preso, que, portanto, prescreve. Hoje nós já temos esse movimento do Supremo Tribunal Federal dizendo que não, peraí, ela é uma variação, ela está dentro dos crimes de racismo e se processa como tal. Então eu acho que nós precisamos sim, e aí vem uma outra questão, já acho que é muito importante, que é a denúncia. Né? Enquanto nós negros, e aí no tempo antigo, tu escutava aquela pichotada, tu escutava a agressão e aquilo era uma brincadeira e tu não tinha o que fazer a partir da brincadeira, hoje não é uma brincadeira. Sim. Não é uma brincadeira. Agora, se eu, enquanto negro, nada fizer, eu não produzo sequer índices que digam que nada foi feito. Sim. Então eu preciso juridicizar essa questão, eu preciso que o negro vá lá e que preste a denúncia, eu preciso que durante um ano eu possa dizer para o Poder Judiciário, olha, nós tivemos tantas denúncias de racismo, nós tivemos tantas investigações, não deram em nada, por que razão? Quantos foram processados no sistema de justiça, quantos foram condenados e quantos não foram condenados? Isso aqui não é a representação da estrutura excludente que nós temos da sociedade, que ela está estruturalmente colocada como racista? Então são questões que eu acho que aí que a gente, né, aprofunda, que vai aprofundando. Na realidade eu concordo contigo, mas assim, o que eu penso é que a questão maior como ele é um crime civil, ele tem que ter representatividade, tem que representar. Eu tenho que representar contra a pessoa que cometeu esse ato. Então, quer dizer, na realidade,
eu vou ter que constituir um advogado para me representar. A injúria racial, o crime de racismo não. O problema é que daí, como é que tu... Mas aí é que tá, quando cai na mão do delegado, o delegado transforma em injúria racial. Então assim, hoje nós estamos com essa, isso que eu te digo, hoje nós estamos com essa tendência, que já tem uma decisão favorável a igualar o crime de racismo ao crime de injúria. Então, assim, se nós tivermos o racismo, bom, ela é pública incondicionada, não depende de representação. A injúria racial depende de representação. Mas aí eu também te digo o seguinte, que ela pode não precisar de representação um dia, mas enquanto ela precisar, eu como negro não posso abrir mão de. Assim. Esse é um movimento que vai fazer com que um dia ela se torne uma ação incondicionada. É tipo assim, ó, a questão é que nós não temos um movimento forte, nós temos problemas. Não. O movimento não é forte. Se o movimento fosse forte, vamos fazer uma vaquinha VIP, uma coisa que arrecade sem recursos para nós. Encaminhar isso. Mas eu acho que é muito assim, ó, da atuação individual de cada um que forma o coletivo. Porque individualmente todo mundo já sofreu já foi vítima de sabe que alguns anos atrás houve numa cidade aí um negro que veio da Bahia e que foi agredido pela polícia, e daí nós acabamos que a gente acabou se metendo nessa história. Assim. E o cara, comandante da região, o cara que o agrediu era conhecido, familiar do que agrediu. Ele ficou louco que o racismo naquela época era tão que ele pegou o e-mail pessoal dele e mandou ameaças para nós. Mandou ameaças. Ele dizia assim, seus defensores de negros. Nossa. Então ele dizia, vocês parem com isso que vocês podem não amanhecer, vamos dizer. Mas assim, coisas no e-mail pessoal e no e-mail da corporação. Mas são situações. E olha só que legal a nossa conversa. A gente já volta, a gente faz um intervalinho e a gente já retorna. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra, Santa Maria, concursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com o Jorge Marinho, falando, né, sobre tudo que gira em torno da questão da negritude. Jorge, e como é que se estruturou o movimento negro? Como é que se estrutura? Como é que tu vê esse movimento negro em Santa Maria? Hoje nós temos, quando era só nós, vamos dizer que era um grupo pequeno, a gente achava que ia dominar o mundo, né, vamos dizer. Hoje eu acho que ele está mais fracionado, o movimento. Tem vários segmentos. Mas eu tenho um receio, as questões políticas ideológicas, que nos separam. Que às vezes, por eu participar, vamos dizer, de certo segmento,
partidário, eu não converso com o outro porque ele não consigo ter uma unidade, para nós ter uma unidade na ação, né? Porque na realidade o que acontece? O povo estando organizado, nós enquanto negros organizados, a gente evoluiu muito mais do que o que veio até o momento em que nós começamos a nossa militância, na época, né? Então a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu o tombamento do 13 de maio, a gente conseguiu a questão das políticas afirmativas, a gente participou, criou o movimento de clubes e associações negras do Brasil, andamos por todo o Rio Grande do Sul, pelo Brasil, discutindo a questão da negritude. Isso foi importante. A gente, na realidade, hoje, o movimento de clubes, eu não participe, eu participo, eu acompanho, mas eu vejo assim que hoje ele tem a vida própria dele, entendeu? Tipo o filho que tu cria e ele tá no mundo, vai pro mundo. Então esses movimentos estão no mundo. Eu tenho uma preocupação mais relacionada com a questão dessa juventude nossa negra dentro da Universidade Federal, que eu acho que está faltando um pouco mais de unidade, né? De sentar e discutir a questão da negritude e relacionado com a universidade, entendeu? Tentar, como se diz assim, trazer a política universitária que venha de encontro às necessidades da comunidade negra dentro da universidade, entendeu? Independente do segmento que tu faça parte, né? Mas eu acho importante, eu vejo com bons olhos. Tu vê um exemplo, a universidade, quando não tinha política afirmativa, entrava 5% da escola pública. Então, quer dizer, o que nós fizemos nessa? Olha, 50%. 50% é para os nossos jovens, negros, brancos, que são periféricos. Entendeu? 50%. E antigamente era 5%. Quer dizer, vamos dizer, tinha vezes que entrava, nesses 5% não tinha vaga que desse para aquele aluno. Então, quer dizer, então nós não víamos um exemplo dentro da universidade de pessoas que tu conseguisse identificar que fossem periféricas, negros. Hoje não, hoje tem uma gama dentro dessa universidade, tu entra assim, a gente, né, fica muito alegre, feliz de ver a diversidade ali dentro. E essa diversidade que está lá dentro, ela muda também a universidade, a formação, ela é modificada a partir do momento que tem outra visão de mundo. E como é que foi a experiência do Museu 13 de Maio? O Museu 13 de Maio, assim, eu tenho uma história que eu frequentei o 13 como clube, pois eu morava ali no bairro do Rosário. Eu fugia de casa para ir no 13 que tinha jogos, jogar xadrez, dama. Então eu fugia da minha mãe, nós morávamos na Rua do Rosário, 2 quadras, subia reto ao Vale Machado, não, a Duque de Caxias, chega na esquina do Ducandário, subia, então eu fugia, eu morava ali perto. E daí foi crescendo, e acabou que o 13 se foi, né? E nós estávamos organizados com o Projeto Kizomba. Nós nos reuníamos toda semana, toda sexta-feira. Eu achava engraçado, porque podia estar caindo um canivete, assim, foi uma coisa mística até que aconteceu, porque nós nos reuníamos frequentemente nas sextas-feiras, independente do que tivesse acontecendo, o mundo podia estar desabando, nós estávamos lá. Estavam lá. E aí a gente começou com a ideia de, vamos retomar o 13 de maio. Porque os clubes antigos, eles, nos estatutos antigos, diziam que quando não tivesse mais diretoria, eles seriam entregues a uma entidade filantrópica. E aí nós tínhamos ali perto a Unifra, né, as irmãs, e tudo. Não que a gente fosse contra as irmãs, né, na realidade, o que a gente pensou, não, nós temos que manter esse espaço como referência negra em Santa Maria. E aí a gente conversou com o último presidente do 13 de maio, que ele estava em Caciqui na época, não me lembro o nome dele, e ele veio e ele disse, não, vou entregar para vocês, gostei muito de vocês, vou entregar para vocês. Aí entregou, e nós entramos no 13 de maio. E dali então, a gente fazia contribuição mensalmente para a manutenção do 13. A gente fez um valor tal, 50, 100 reais, cada um doava e aquele era o valor da manutenção. Então até nós conseguirmos as questões mais de políticas, né? De tombamento, o comodato que a gente fez, essas coisas todas, a gente manteve o 13 nós mesmos.
né? E a partir dali a gente fez muita coisa, né? A gente projetou ele, não só Santa Maria. Aí nós tínhamos a Giane, uma grande amiga, grande companheira, que construiu conosco também essa questão, né? Então foi assim, foi uma coisa meio mística, que a gente nos reuniu de uma forma negra, né? Uma forma negra, sem a intervenção de ninguém. Nós somos pela nossa vontade e pela nossa história, pela nossa ancestralidade, né? Então foi isso. E o 13, que nem eu sempre dizia assim, o 13 de maio, ele não é uma ilha, ele tem que irradiar a política negra daqui de dentro. Exatamente. Então a gente fez muita coisa, a gente fez um encontro estadual de museus, e as pessoas que vieram para o 13, como ele é um museu comunitário, uma visão diferente de museu. A gente teve a visita do Varrini, que é o teórico da teoria do museu comunitário. E a partir das nossas ações dentro do 13 de maio, ele refez toda a teoria dele. Nós tivemos participação no México, no Encontro Mundial de Museus Comunitários, na cidade de Osaka. Nós fomos campeão de várias vezes de dança afro no estado. Sim, o grupo Dandaras. Exato. As gurias das Dandaras cresceram. Nós discutimos com o Cindy Lojas na época, questão da inclusão da comunidade. Isso, coisas que às vezes a gente faz e as coisas a gente vai fazendo e as coisas vão ficando para trás e a gente não são divulgadas. Por exemplo, tinha uma época que a gente viu que tinha muito branco no comércio e que não tinha comunidade negra dentro do comércio. E daí nós fomos no Senac. O Senac abriu muitas vagas para a comunidade negra, né, para secretariado, para vendedor, para várias coisas que o comércio absorve. E aí a comunidade negra, no caso, as pessoas que se cadastraram no 13 foram fazer. E muitos estão no comércio. Muitos entraram naquela época e trabalharam no comércio. Então, essas coisas são coisas que a gente fez a partir dali. Então, o 13 de maio, ele não é só aquele espaço parado ali. Ele é um espaço vivo que, vamos dizer, com os tentáculos dele, ele foi para cá, ele foi para lá, ele andou para todo quanto é lugar. E hoje, não sei a situação real do 13, mas a gente nota assim, várias pessoas, não é uma, Jorge, várias pessoas falam, Deborah, que tinha que ver, era maravilhoso, era isso, era aquilo, fazia encontros, tinha dança, fazia eventos. Então, assim, ó, a sociedade é carente disso, é carente do 13. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar um jeito de retomar. Tu sabe que eu te falei do Marco Aurélio Paim, né? Eu aprendi uma coisa com ele. O Marco Aurélio Paim, ele sempre dizia para mim assim, que nós não éramos eternos. Ah, sim. E que na realidade tem que investir em novas lideranças. E aí, nesse intuito de novas lideranças, a gente criou um grupo de jovens do 13. Esse grupo de jovens, na época, assumiu várias coisas. Só que como vamos dizer, a dinâmica do dia a dia, ela nos leva a tomar caminhos diferentes, né? Acabou que cada um foi. A Jamaica hoje é professora na Unipampa, a Jane dá aula na URGS, a Cilei morreu, o Rubinei faleceu, o João Heitor acho que está em Pelotas, Rio Grande. Então assim, ó, quer dizer, cada um seguiu o seu caminho. E não houve uma juventude que assumisse essa tarefa, porque não é uma tarefa fácil. Tu abre mão de várias coisas. Eu bem dizer, eu tenho 2 filhos, não vi eles crescer com essa luta. Eu saía, às vezes, final de semana, saía e voltava só domingo. Não tive uma vivência do dia a dia, assim, não, eu militei, eu fui militante, nós fomos ativistas desse movimento. Então, o que faltou foi essa renovação. E além disso, né, são coisas... tem pessoas que não veem com interesse da coisa crescer também, né? Tem isso também. A gente não pode negar que, por exemplo, nós também exista, vamos dizer, negros que não têm o interesse de ver o movimento à frente, que eles queiram visibilidade
interesse político, várias coisas. Sim. Entendeu? Então, no sentido disso, também tem esse movimento que não veio para alavancar. Nós tínhamos, realmente, nós fizemos muitas atividades no 13. Sim, reconhecido. Nós tivemos o Olodum em Santa Maria, no 13. Nós tivemos com... Não, o Ilê Axé, no 13. O Olodum foi em São Cepé, que nós tivemos com o Olodum. Então, o movimento negro nacional, ele tinha consciência que o espaço do 13 de maio estava ali. Uhum. Nós fizemos um encontro nacional de clubes negros com mais de 400 militantes negros de clubes de todo o Brasil. Mas Teve gente que chegou aqui e achou que não tinha negro no Sul. Nossa. Negros vindo de outros estados, achando que não tinha negros no Sul. Mas olha só, Jorge, eu te agradeço demais a vinda, muito obrigado por ter, eu acho que a gente conversou sobre muitas coisas, né? Sobre muitas coisas, mas eu acho que isso é importante, assim, então que esse movimento negro que a gente tem em Santa Maria se fortaleça cada vez mais, né? Que outras pessoas integrem, que venham. Eu também sou bem preocupada com esses dias eu conversava com um menino que faz poesia, faz rima, isso, aquilo, aquilo outro. Eu disse, é a nossa juventude. Se eles não... porque a gente é passante, então tem que fazer essas renovações. Muito obrigada por estar aqui conosco, por vir compartilhar suas vivências. Eu que agradeço, né? Novamente agradeço. É importante, né? A gente ter porque a gente está vivendo o momento da comunicação, né? A gente precisa desses espaços de visibilidade negra também na mídia. Né? Então, parabenizo o programa de vocês, o pessoal que trabalha contigo aqui, né? Que é importante, no meu ponto de vista, muito importante. É uma coisa assim que tem que permanecer, né? Esse programa para discutir essas coisas, né? Para as pessoas compreenderem que a gente também tá nesse espaço, porque a gente vive um momento da comunicação. E se tu não te comunicar, se tu não apresentar, a gente acaba sendo esquecido nesse dia a dia. Então, parabenizo o programa, parabenizo tu, né? Assim, é muito importante, espero que tu continue fazendo e que tu me convide mais vezes. Com certeza. Porque no fim a gente acaba conversando, é tanta coisa e o tempo se torna curto, né? Verdade. Então, é muito importante mesmo, né? Parabéns, parabéns. Obrigada, gente. A gente agradece estar vindo. Você que está aqui conosco, que acompanhou essa conversa maravilhosa com o Jorge, faça o favor, compartilhe esse vídeo, faça com que outras pessoas também conheçam o Jorge, também conheçam a nossa comunidade negra em Santa Maria. Você é parte atuante. Tem sugestões? Quer deixar uma mensagem? Quer mandar um WhatsApp, como se diz? Quer mandar? Ligue, entre em contato conosco, faça suas sugestões, faça suas considerações. Esse programa é um programa que a gente faz realmente para evidenciar a população negra em Santa Maria, que faz Santa Maria ser a Santa Maria de todos nós. Jorge, muito obrigada e viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.